Amém? Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia. Quem trouxe o livro de Deus, levante-o e dê um glória a Deus pelo livro de Deus nesta noite. Segundo livro dos Reis, glória a Deus. Capítulo 2, versículo 12, até o versículo de número 14. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Todos. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se, e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas. E disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E quando feriu as águas, elas se dividiram de um e do outro lado. Todos digam: e Eliseu passou. Mais forte: e Eliseu passou. Mais forte, só vocês. E Eliseu passou. Outra vez. E Eliseu passou. E a igreja vai passar. Se Eliseu passou, nós vamos passar também. Não tem água, não tem profundidade, não tem barreira que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não passe. Eu estou vendo muitas águas nesses últimos dias, eu estou vendo muitas águas tumultuadas, muitas águas barrentas, mas ela vai se abrir e a igreja do Senhor vai passar. E quem crê, dê um glória para Deus mais forte nesta noite. Meus irmãos amados, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós estamos aqui para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, né? Nós vamos hoje continuar meditando sobre uma geração, né, o que é necessário, as características de um homem, uma mulher, varão, varoa do avivamento. O que é que precisa, o que é que se faz necessário, qual o modelo bíblico? Nós não temos outro modelo e nem queremos outro modelo. Nós só temos a palavra de Deus. Não existe invenção. De vez em quando aparece uma invenção. É verdade ou não é, irmãos amados? Há mais ou menos uns 24, 23 anos, apareceu um modelo chamado G12, que disseram que esse G12 ia virar G24, G48, e disse que, pelas contas deles, dentro de 5 anos, até o Papa ia ser crente. Glória a Jesus. Pelas contas que eles fizeram. Mas eu era muito jovem ainda, mas Deus me deu juízo para entender que aquele modelo, se foi uma revelação que deu não sei aonde, não sei a quem, mas eu não quero revelação de ninguém. Eu só quero a revelação do que está escrito aqui na palavra de Deus. E não deu em nada. As igrejas que adotaram, estagnaram, outras fecharam, outras não deram em nada, e não deu em nada, porque o modelo é o bíblico. O modelo é o que Deus fez no passado com os seus servos. Glória a Deus. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vemos aqui, irmãos, quando Elias subiu para o céu, nós estamos aqui quase que o nosso disco enganchou, a agulha enganchou, não foi? Nesse assunto, mas é gostoso, é maravilhoso. E aqui nós vemos que quando Elias subiu para o céu, Eliseu recebe a capa de Elias, a capa cai, que representa a unção, representa a continuidade, representa a sequência do avivamento que Deus começou no tempo de Elias. E Eliseu rasga suas vestes velhas. Estão lembrados? Quem está lembrado disso? Nós falamos que para ser um varão do avivamento, uma varoa do avivamento, é preciso rasgar as vestes velhas, que representa o pecado, a natureza humana, representa, veste na Bíblia fala da essência do homem, veste na Bíblia representa a natureza humana. E o que foi que Eliseu fez para receber a capa de Elias? Foi que ele fez com as suas vestes velhas, ele travou no meio e rasgou em duas partes, jogou fora e recebeu a capa de Elias. Amém. Não vamos falar, pois já falamos. Aí ele pega a capa de Elias e ele
faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta, versículo 14, que nós meditamos semana passada, com a ajuda de Deus. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Amém. Onde está o Senhor Deus de quem, meus irmãos? De Elias. Meus amados irmãos, nós vimos que para ser obreiro de avivamento, para ser obreiro de um grande despertamento, obreiro e obreira, varão e varoa de um avivamento, é preciso vir no mesmo espírito e na mesma virtude de quem? De Elias. De Elias. Lucas 1:17. Foi assim ou não foi que nós temos visto, temos remoído e vamos remoer mais uma vez com a ajuda de Deus. Para ser varão e varoa de avivamento, é preciso ter a mesma unção, a mesma disposição de Elias. Glória a Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Pronto. Irá adiante dele, adiante do Messias, no espírito e na virtude de quem, meus irmãos e irmãos? De Elias. Fica na tela. Quer dizer que nós precisamos uma geração que esteja no mesmo patamar espiritual de quem, meus amados irmãos? De Elias. Elias era um homem santo, Elias era um homem de oração, Elias era um homem profeta, Elias era um homem que amava a Deus, era um homem zeloso do Senhor dos exércitos, e só pode fazer a obra se vier no espírito e na virtude de quem, meus amados irmãos? De Elias. Se não for assim, não serve para nada. E quem tem a virtude de Elias faz o quê? Prossiga, leia o versículo todo outra vez, por gentileza. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Quem diz amém? Vamos voltar. Olha, vocês querem ser profetas dessa geração? Homens e mulheres. Para ser profeta não precisa ser pastor consagrado nem pastora. Para ser profeta é ter a vida no altar. Quando você está com a vida no altar, você, por favor, conserve, irá diante dele no espírito e na virtude de Elias, e você vai fazer o quê? Para converter os corações dos pais aos filhos. E os rebeldes, a prudência do justo. Irmão, se levantar profeta, como Elias, os rebeldes vão ficar com a prudência dos justos. Não tem rebelião contra Deus que um profeta e uma profeta cheio do Espírito Santo não vença. Olha o que a Bíblia diz. Os rebeldes, eles vão se converter à prudência de quem, meus amados irmãos? Do justo. Do justo. Eu nunca vi uma geração tão rebelde como esta, que afronta Deus, que zomba de Deus, mas é porque está faltando Elias. Se aparecer Elias por aí afora, se aparecer mulher cheia do Espírito, se aparecer homem cheio do Espírito, os rebeldes, eles vão se converter à prudência dos justos. Você diz aleluia para Jesus? Glória. Irmão, rebelde. Esse povo que está rasgando Bíblia na rua é rebelde. Esse povo que está profanando os símbolos cristãos na rua, mesmo símbolo que a gente não adota, mas outras igrejas cristãs adotam, e eles estão fazendo barbaridades com os símbolos cristãos, esse povo é rebelde. Esse povo que abre a boca e contradiz a Bíblia, esse povo que nega a Bíblia, esse povo que abomina a Bíblia, esse povo é rebelde. Mas se aparecer Elias, eles vão virar e vão se converter à prudência dos justos. Aleluia. Dá para dizer amém? Quando eu era menino tinha um corinho antigo, já era velho, que dizia assim: uma palavra
revestida de poder. Uma palavra com poder celestial. Uma palavra pode converter o mundo. Uma palavra com poder pentecostal. Elias é Elias. Olha, não há barreira para uma igreja cheia do Espírito Santo. Não há barreira. Os rebeldes se converterão à prudência dos justos. Quem era rebelde vai virar justo. Quem blasfemava vai ser batizado no Espírito Santo. Quem zombava de Deus vai virar pregador e pregadora do Evangelho. Esse povo que anda fazendo barbaridade, esse povo que anda zombando, rebelde, que anda zombando de Deus, eles só estão assim, porque está faltando pessoas no Espírito e na virtude de Elias. Aleluia. Eu não me queixo de ninguém, eu me queixo de mim. Eu não me queixo. Eu conheci um pregador que quando ele pregava que não acontecia nada, que o povo não dava glória a Deus, o povo não dava aleluia e nem se convertia, ele dizia, virava-se para o pastor da igreja, ele pregava, fazia aquele barulhão e o povo lá parado, ele olhava para o pastor e dizia, a igreja está pesada, a igreja está pesada, a igreja está pesada. Mas não é a igreja que está pesada. É que está faltando que o pregador esteja na virtude, no poder de Elias. Eu não vou botar a culpa na igreja. Não tem pregador assim, né? Prega, quando termina de pregar, irmão, como foi o culto? Irmão, a igreja está pesada. Quem está pesado é ele. É ele quem está pesado, não é a igreja. Porque se tiver na virtude, né? Vamos ver de novo, esse versículo é muito profundo. Vamos ver de novo, por favor. Leia outra vez, por gentileza. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias. E se tiver esse espírito e essa virtude de Elias, o que é que vai acontecer? Para converter os corações dos pais aos filhos. Olha, quer dizer, vai haver controle das famílias. Vai haver controle das famílias. Depois, vai haver o quê? E os rebeldes à prudência dos justos. Rebeldes são aqueles que zombam de Deus. Desobedientes, rebeldes, que blasfemam, que xingam, que fazem atos obscenos contra Deus. Mas a Bíblia diz que se tiver alguém no espírito, na virtude de Elias, os rebeldes vão se converter à prudência do justo. E o que mais? Com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E uma igreja fria, o que é que vai acontecer se aparecer alguém no espírito e na virtude de Elias? Uma igreja fria. Bota na tela, tira minha cara feia, bota a palavra. O que é que vai acontecer, irmãos amados? Uma igreja fria. Olha, primeiro vai haver bênção nas famílias. Depois vai haver bênção na sociedade, porque os rebeldes vão se converter à prudência dos justos. E na igreja vai acontecer o quê? Alguém pregador cheio do Espírito Santo como Elias. Vai acontecer o quê? Leia o resto. E preparar ao Senhor um povo bem disposto. Tá? Igreja fria, desanimada. Igreja indiferente para as coisas de Deus. Se aparecer uma mulher ou um homem cheio do Espírito Santo como Elias, o que é que vai acontecer com essa igreja? Esse povo frio, esse povo desanimado, ele vai se transformar em quê? Num povo o quê, irmão? Bem disposto. Se aparecer um homem e uma mulher no espírito e na virtude de Elias, os filhos, os pais vão se converter aos filhos, os rebeldes vão se converter à prudência dos justos, e os desanimados vão se transformar em um povo bem disposto. Dá para dar aleluia? Irmão, a igreja que eu dirijo, irmão, ontem eu recebi uma carta de um obreiro que está no lugar. E ele disse, irmão, eu cheguei aqui, o campo está acabado, porque eu encontrei o campo acabado. E você foi para lá fazer o quê? Recebi uma carta de um obreiro dizendo que o campo lá está acabado, porque ele recebeu o campo
acabado. E ele foi para lá fazer o quê? Ele foi para lá fazer o quê? Se ele tivesse o espírito e a virtude de Elias. Se ele tivesse o espírito e a virtude de Elias. O que era que acontecia com aquele povo desanimado? O que era que acontecia com aquele povo acabado? O que era que aconteceria se ele tivesse o espírito e a virtude de Elias? O que era que aconteceria com aquele povo? Bem disposto. Ficaria o que aquele povo? Bem disposto. Me leia de novo, pelo amor de Deus, com essa voz da Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo. E o que mais? Com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Se você pegou uma igreja desanimada e ela continua desanimada, é porque não chegou Elias. Chegou Zezé de Marieta. Aleluia! Porque se chegar Elias, se chegar um homem no espírito e na virtude de Elias, o povo desanimado fica o quê? Dá um glória para Jesus, igreja. Dá um glória para Jesus mais forte nesta noite, igreja. Quem aqui dos senhores já pegou congregação desanimada? Quem já pegou? Levante a mão em algum lugar. Já pegou? Já pegou? E quando você saiu, ela estava desanimada do mesmo jeito que você pegou? Se você deixou a congregação desanimada, depois do culto, me entregue a carteira de obreiro. Vigia, roteiro, glória a Jesus. Vigia, coqueiro seco. Vigia, fardo velho. Vigia, colégio. Porque se tu encontrar um povo desanimado e não devolvê-lo ao pastor presidente, um povo disposto, é porque não chegou alguém com o espírito e a virtude De Elias. Quem dá para dizer glória a Deus? Glória a Deus. Irmão, é impossível chegar uma pessoa com o espírito de Elias, a virtude de Elias, para o povo não ficar disposto. É impossível. Melhora tudo. Jesus salva. Jesus batiza. Quem não evangelizava, passa a evangelizar. Quem não ganhava alma, passa a ganhar alma. Se a igreja não podia pagar nem a água, nem a luz, agora ainda tem dinheiro para ajudar outras igrejas. Glória a Deus. Porque chegou alguém com o espírito e a virtude. Glória. Aleluia. Aleluia. Então, irmão, é preciso que nós aprendamos isto. É preciso que nós aprendamos estas verdades do Santo Evangelho, da Santa Doutrina das Escrituras Sagradas. Nunca diga: a igreja está ruim porque eu encontrei a ruim. Porque se a igreja estiver ruim, porque você encontrou a ruim e ela não melhorou, você está numa situação pior do que a igreja. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Deus. Você tem que aprender com Elias. Você tem que aprender com Elias.
A varoa do avivamento, o varão do avivamento tem que aprender com Elias. O que foi que Elias disse? Eliseu foi que Eliseu fez. Eliseu não largou o pé de quem, meus amados irmãos? De Elias. De Elias, para aprender. Eliseu, fique aqui que eu vou para Betel. Vive tu, vive o Senhor, que nunca te deixarei. Foi assim ou não foi? Eliseu, fique aqui que eu vou para o Jericó. Vive tu, vive o Senhor, que nunca te deixarei. Eliseu, fique aqui que eu vou para o Jordão. Vive tu, vive o Senhor, que nunca te deixarei. Siga os passos de homens de Deus. Aprenda com eles. Vamos ver 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Glória a Deus. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo disse, sede meus, como eu também de Cristo. Você precisa andar com pessoas que andam perto de Deus. Você precisa aprender de pessoas que vivem perto de Cristo, que têm comunhão com Cristo. Paulo não conviveu com Cristo fisicamente, mas convivia com Ele espiritualmente. Ele disse, já não vivo eu, mas o que, meus amados irmãos? Cristo vive em mim. Jesus vivia tão pertinho de Paulo, que Jesus passou para dentro de Paulo. Ele estava tão perto que passou para dentro. Ele não disse, Cristo vive perto de mim. Ele disse, Cristo vive em mim. A comunhão era tão grande que Cristo, lá no livro de Apocalipse, Cristo disse, eu estou à porta e bato. Aí Paulo disse, abre a porta, Jesus, e passa para dentro. Dá para dizer aleluia? Dá para dizer glória para Deus mais forte? Glória a Deus. Irmão, só siga ministro de Deus que o tal siga Cristo. Só siga ministro de Deus que tenha comunhão com Cristo. Comunhão verdadeira com Cristo. Eu me lembro de John Robinson. John Robinson foi o capelão do primeiro navio que veio da Inglaterra. Veio da Inglaterra em 1620 com os pais peregrinos para os Estados Unidos, os puritanos. Ele era o pastor da tripulação, ele era o pastor do povo que veio no navio, e no culto de despedida da Inglaterra, lá no porto da cidade de onde eles pegaram o navio, o pastor John Robinson disse ao povo, às ovelhas, que iam com ele para a América do Norte, eu os encarrego diante de Deus, que não me sigais a mim, a menos que me vejais seguir ao Senhor Jesus Cristo. John Robinson disse, só me sigam enquanto vocês me virem seguir ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Por isso que Eliseu andava bem pertinho de quem? Porque Elias andava perto de Deus. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E John Robinson disse, só me sigam a mim enquanto me virem seguindo o Senhor Jesus Cristo. Dá para dizer amém? Tem gente que acompanha qualquer pessoa. Quando eu era menino, os pais tinham muito cuidado com o menino bandoleiro. Quem já ouviu essa expressão? Fulano é bandoleiro. Quem já ouviu falar? Aqui no Nordeste, em termos gerais, é outro significado. Mas bandoleiro aqui é aquele que acompanha qualquer pessoa. Tem menino que não vai para o braço de todo mundo, é verdade ou não é? Criança que não vai. Mas tem criança que qualquer pessoa que passar, ele vai. Aparece o Papa Figo. Não tem gente que acompanha todo mundo. Basta fazer um caqueado. Basta fazer um labafero. O quê? Tenha juízo. Tenha juízo. Glória a Jesus. Por que foi que Eliseu seguiu Elias? Porque Elias era um homem de Deus. Por que foi que o Paulo disse, sede meus imitadores,
como eu sou de quem? De Cristo. E John Robinson disse: só me sigais enquanto me virdes seguindo o Senhor Jesus. Tem gente que acompanha qualquer pessoa, qualquer maloqueiro, ele vai atrás. Aleluia. Aleluia, né? Basta ter um caqueado. Irmão, sabia que tem gente que tem caqueado, não tem, irmão? Sabe, o gingado, né? O caqueado. Mas crente sábio diz: estou te vendo. Crente sábio faz como o camarada. Eu vou contar para vocês uma história. Tinha um velho que ele tinha um pé de laranjeira. Tinha um pé de laranjeira. E a laranjeira, ele era criança, a laranjeira já existia. E quando ele ficou velho, a laranjeira morreu. Já idoso, não velho, mas ainda na meia-idade, a laranjeira morreu. E essa laranjeira era da família, e ele disse: eu vou mandar fazer uma imagem do senhor dessa laranjeira. Aí chamou o escultor e disse: olha, eu quero que você faça uma imagem do senhor, para ficar de lembrança da laranjeira que criou meu pai e que criou a gente. Aí o artista foi lá, o escultor, e esculpiu a imagem do senhor, Cristo crucificado. Quando foi depois, fizeram um oratório, botaram a imagem do Senhor lá, feita da laranjeira. E quando foi um dia, o homem ficou velho e botou para a ânsia da morte, e botou para morrer. Aí disseram: traz a imagem do Senhor, para ele morrer, para a gente encomendá-lo a imagem do Senhor. Aí trouxeram a imagem do Senhor, botaram na frente dele, e ele morrendo. Aí disse: seu fulano, olha a imagem do Senhor, seu fulano, reze para a imagem do Senhor. Ele olhou e disse: homem, eu te conheço, laranjeira. Ele conhecia que não era nada mais do que uma laranjeira que ele conhecia. Quando você vê um camarada cheio de macacada, olhe para ele e diga: eu te conheço, laranjeira velha. Aleluia. Glória a Deus nas alturas dos céus. Quem tem visão de Deus, irmão, conhece quem é homem de Deus e quem é laranjeira. Conhece. Conhecido é Deus. Tem discernimento espiritual. Glória a Deus. Irmãos amados, nós temos que seguir a Cristo. Nós temos que seguir o Senhor Jesus e seguir os passos daqueles que seguem a quem? A Cristo. Vamos ver Apocalipse, uma lição dos 144 mil. É verdade que esses 144 mil são futurísticos, mas tem uma aplicação para nós. Tem uma aplicação para nós hoje. Um princípio geral. Apocalipse 14:4, por gentileza. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Aleluia. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Amém. Evidentemente que a interpretação é uma só. Isso aí é no futuro. Isso aí será na grande o que, irmãos? Tribulação, depois que a igreja tiver sido arrebatada. Essa é a nossa fé, é a nossa crença. Todavia, nós vemos aí um princípio para nós hoje. Estes são os que seguem, os que não estão contaminados, porque são virgens. Evidentemente que aqui é no sentido espiritual, porque a igreja é comparada com uma virgem. É assim ou não é? Paulo disse: eu estou preparando vocês como uma virgem pura para Cristo. Só pode acompanhar o Cordeiro, irmão, quem é puro espiritualmente. Não significa virgem literal, porque senão quem é casado estaria fora desse contexto. Aqui não é virgem literal, aqui é virgem espiritual. Glória a Deus, que não se contaminaram com as coisas deste mundo, com as religiões falsas, com as doutrinas falsas, com as coisas dessa vida. Eles seguem o Cordeiro, eles não têm tempo para outra coisa, eles só têm tempo para seguir o Cordeiro. Põe em tela, por gentileza. Estes são os que não se contaminaram,
com mulheres, porque são virgens. Esses o quê? São os que seguem o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro Vai. vai. Irmão, que coisa linda. Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Jesus. Foi fraco. Quem é o Cordeiro? Jesus. Estes seguem o Cordeiro aonde quer que o Cordeiro vá. Glória. Dá para dizer um glória para Deus? Significa uma vida de íntima comunhão com Jesus. Ele vive seguindo Jesus às 24 horas do dia. Fala de uma vida totalmente consagrada a Cristo. Como diz o velho hino da harpa, segue pela fé que uma vez me foi dada, para o que, meus amados irmãos? Para seguir Cordeiro de Deus, seguir Jesus. Olhando para as Escrituras, como é que eu posso conhecer Jesus? Ouvindo a sua palavra, lendo a Bíblia, lendo livros espirituais, livros bons, livros selecionados, livros que têm espiritualidade pura. Seguirei o meu bom mestre, como diz o outro hino, onde quer que for, irei, como diz o velho hino do cantor cristão. Então, irmãos amados, prossiga na tela, por favor. Que segue o Cordeiro para onde quer que ele vai. Estes são os que... Prossiga, por favor, pastor Múcio. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Irmão, o homem do avivamento, a mulher do avivamento, ele faz parte da igreja. Mas os irmãos sabem que antes da lavoura toda florescer, o judeu ia lá e cortava as primícias. O que eram as primícias? Primeiros frutos. Os primeiros frutos. Irmãos amados, Deus usa crente primícia. Primícias são os primeiros e os melhores. Todo crente é crente, mas tem crente primícia. Os irmãos sabiam disso, irmãos amados? Todo crente é crente, mas tem crente primícia. Crente que está na frente. Crente que está adiantado. Crente que está mais perto. Crente que está, é uma primícia, chega primeiro. É aquele crente dedicado a Deus. É aquele crente que você olha para ele e vê algo diferente. Aquela moça é diferente. Aquele rapaz é diferente. Aquele senhor é diferente. Aquela senhora é diferente. Todo mundo é crente. Todo mundo é lavoura de Deus. Mas ele e ela são primícias. No seu andar, no seu falar, no seu viver, nos seus tratos, na sua maneira de ser. Aquela mulher é diferente. Aquele homem é diferente. Aquele rapaz é diferente. Aquela moça é diferente. Por quê? Todo mundo não é crente? Todo mundo é crente. Mas ele e ela são primícias. Aleluia. Veja que eles foram comprados como primícias. É algo especial. É algo excelente. Glória a Deus. E eu gostaria de fazer parte desse grupo. Você não gostaria não de fazer parte desse grupo? Foi tão fraquinho, irmãos. Eu gostaria de fazer parte das primícias. Quem gostaria de fazer parte das primícias? Levante a mão e dê um glória a Deus e diga: Jesus, tenha compaixão de mim, para eu fazer parte desse grupo seleto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eles são diferentes, por quê? Prossiga, por favor, a leitura desse texto. E na boca, e na sua boca não se achou engano. Olha aí. Quem é primícia, irmão? As palavras dele, as palavras dela são palavras saudáveis. A boca dele, a boca dela é diferente. Só sai coisa boa. Dá prazer conversar com ele, dá prazer conversar com ela, porque na boca dele não sai engano. Na boca dele não sai coisa torpe, na boca dela não sai coisa imunda, na boca dele, na boca dela só sai coisa de ouro, remédio, medicina, saúde. A Bíblia diz que a boca fala
do que o coração, irmãos, está cheio. Irmão, sabia que tem crente que nunca conversa sobre coisas espirituais? Não espere nada, é crente, é. Eu conheço crentes, irmãos, que eu gosto até dele. Crente, gente boa, mas das coisas de Deus, da boca dele não sai nada. Sai nada de espiritualidade, de uma experiência com Deus, de uma interpretação da Bíblia. Mas pastor, olha, eu li um negócio assim na Bíblia, eu achei interessante, Deus me mostrou assim. Nada, nada, nada. A boca é uma boca perdida. Para Deus é perdida. Agora, se soubesse, se for uma piada, glória a Jesus. Mas a boca de quem vai ser usado por Deus é uma boca diferenciada. Dá gosto conversar com ele, dá gosto conversar com ela, porque sai sabedoria espiritual, sai revelações, sai palavras proféticas, porque ele é primícia, ela é primícia para Deus. Ele segue o cordeiro aonde quer que o cordeiro vá. Ele e ela vivem bem juntinho do cordeiro. Glória. Amém? Amém? Prossiga, eita leitura gostosa, prossiga. Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que ninguém tem de que repreender. Não significa perfeito. Significa aquela pessoa que sabe o seu lugar, aquela pessoa que sabe a sua posição de cristão, aquela pessoa que sabe como se conduzir, não precisa estar sendo repreendido. Tem gente que você tem que dar um gato nele de manhã, outro gato meio-dia, outro gato 6 horas, e antes dele dormir, ainda tem que ir na cama dele dar outro gato de despedida. Oh, não queime não, coitado, já está nessa situação, glória a Jesus. Meus amados irmãos, mas aqueles que são varões do avivamento, aqueles que são varoas do avivamento, você não precisa estar repreendendo ele. São pessoas que sabem se conduzir, são pessoas que sabem viver, são pessoas que sabem, glória a Deus, como é que crente se conduz, porque ele se conduz, porque ele ainda vai conduzir outros. Só pode conduzir os outros quem sabe se conduzir. Quem não sabe se conduzir, jamais vai conseguir conduzir outras pessoas. Aleluia. Prossiga. E vi Prossiga. outro anjo voar pelo meio do céu. Acho que eu me equivoquei. Volta o texto do começo. Glória a Deus. E olhei, e eis que estava o cordeiro. Sim, prossiga. Aí. Sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Olha, somente até aí. Na testa dele, na testa dos escolhidos, na testa do homem que é primícia, na testa da mulher que é primícia, na testa de quem segue o cordeiro, na testa de quem é irrepreensível, está o nome de Deus. Por que na testa? Porque a testa é quando você olha para uma pessoa, qual é o primeiro lugar que você olha? A testa, a cara. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Quando você está em comunhão com Deus, o nome de Deus, o nome representa a pessoa. O nome de Cristo está estampado na cara. Você vê Deus. Não sei se vocês já viram um hino que diz assim: eu olho para ele, um hino bem conhecido. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Já viram esse hino? É um hino bem conhecido, um hino popular. Você olha para ele e vê o nome de Jesus. Você vê a pessoa de Jesus nele. Você vê a pessoa de Jesus nela. Aleluia. Irmão, quando uma pessoa é primícia, a gente vê no rosto, a gente vê na testa, a gente vê quando uma pessoa, Deus tem negócio com uma pessoa. Aleluia. Eu me lembro que um irmão chegou na casa de uma irmã e tinha uma pessoa de São Paulo. Isso faz muitos anos. E um irmão passou lá na casa. Passou, pai do senhor, irmão. Tinha uma irmã de São Paulo. Naquele tempo, tinha muito profeta, tinha muito vaso na terra. Tinha gente de visão, gente de oração, gente de consagração. E ainda hoje tem, e vai ter, porque Deus vai levantar.
E o jovem passou. Aí a irmã que era de São Paulo viu, isso foi na nossa cidade, lá onde nós morávamos, em Palmeirozinhos. Aí a irmã olhou, disse, conversou com a dona da casa, quem é este irmão? Aí a pessoa disse, esse irmão é assim, 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 assim. Ela disse, porque eu vi este moço como um cálice de cristal. E uma mão com a manga bem grande, segurando por baixo e segurando por cima. E disse, ai daquele que tocar nesse cálice de cristal. Mas como se a pessoa nunca viu aquele irmão? Nunca viu aquela pessoa? Por quê? Porque quem tem Deus, quem segue o Cordeiro, quem é primícia, quem é espiritual conhece na testa. Agora, quem não segue o Cordeiro, a gente conhece na testa também. Pai do seu irmão, pai do seu. É a cara de cururu. Cara feia, farruscada, mal-humorado. Como é que o senhor está, irmão? Estou bem, pela graça de Deus, e não é dar conta de ninguém. Misericórdia. Aleluia. Sangue, fogo e coluna de fumaça. Porque, irmão, quem é varão e varoa do avivamento, ele segue o Cordeiro, e ele é primícia, e ele é irrepreensível, ele e ela são irrepreensíveis, e você olha para a cara dele e vê o nome de Deus e o nome do Cordeiro, vê Deus e vê o Cordeiro, vê Deus e vê o Cordeiro, vê Deus e vê o Cordeiro. Quando você chegar em casa, olhe no espelho, vê se você vê Deus no espelho, na sua cara. Vê se você vê a cara do Cordeiro na sua cara. Aleluia! 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 Tem que seguir Elias, tem que seguir Cristo para adquirir essas características, para ser um varão e uma varoa do avivamento. Irmão, interessante. 14:3 para nós daqui a pouco concluirmos. 14:3. E cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Volta um pouquinho, irmão, volta um pouquinho. Quem quer ser vaso de avivamento? Quem quer ser vaso de avivamento? Leia de novo 3, até onde eu mandar parar, por gentileza. E cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000. Depois repita, e ninguém podia aprender aquele cântico. Para aí. Todo mundo é crente. Todo mundo é lavoura de Deus. Mas os crentes primícias, eles aprendem coisas que os outros não aprendem. Se você dirige uma classe de escola dominical e o povo sabe igual a você, entregue. Porque você tem que saber um cântico que ninguém sabe. Você tem que saber segredos que aquele povo a quem você está ministrando não sabe. Se o seu nível for o mesmo deles, diga, meu pastor, está aqui a caderneta. Porque para ser dos que seguem o Cordeiro, para ser das primícias, para ser daqueles que estão na frente, tem que aprender coisas, tem que ter revelações. E os demais? Dá para dar um glória para Jesus? Por que é que vocês vão à igreja? Por que é que vocês vão à igreja e sentam e fica uma pessoa no púlpito? Por que é que vocês vão à igreja?
lá onde vocês congregam, por que é que vocês vão para lá e sentam? Porque vocês esperam que quem está na frente saiba de coisas que vocês não sabem. Eu só venho se for para escutar coisa que eu, mas quem está na frente. Dá para dar um glória para Jesus? Glória. Dá para dar um glória para Jesus? Os 144 mil sabem de um cântico que ninguém sabe, somente eles. Uma vez, uma crente ligou para mim, faz mais de 20 anos. No tempo que não tinha celular, ainda era o telefone bucutu. Pastor, eu estou fumando. Eu disse, minha irmã, que desgraça. Ela disse, o que é que eu faço? Eu digo, irmã, eu posso orar por a senhora, mas a senhora tem que procurar o seu pastor, para que ele lhe dê uma disciplina. Eu não sou o seu pastor. A senhora tem que procurar o seu pastor e confessar para ele lhe dar uma correção. Ela disse, mas é nada, eu vou procurar um doido, mais doido que eu. Ela esperava que o seu pastor tivesse um nível, que ele cantasse um cântico que ela não sabe. Quem pode dar glória para Jesus? Eu dou glória a Deus porque eu faço parte de uma igreja que os ministros, eles sabem cânticos que a igreja aprende com eles. A igreja não sabe, quem sabe é o ministro. Dá para dizer aleluia? Aleluia. Dá para dizer aleluia? Lá na sua congregação, o povo espera que você saiba de um canto. O cântico não é da harpa, nem é um cântico literalmente. Quer dizer, mistérios, segredos, que só você sabe, para passar para eles. Dá para dizer aleluia? Aí tem que seguir o cordeiro. Para saber de canto que ninguém sabe, tem que seguir o cordeiro na oração, tem que seguir o cordeiro no jejum, tem que seguir o cordeiro na mortificação, tem que seguir o cordeiro renegando-se a si mesmo, tem que seguir o cordeiro. Quem segue o cordeiro, para onde quer que o cordeiro vai, também aprende coisas que os demais não aprendem. Dá para dizer um aleluia? Dá para dizer um glória a Deus? Mas foi tão fraquinho. Dá para dizer um glória a Deus por esta santa revelação da santa e gloriosa palavra de Deus? Está esquentando, irmão. Meu coração está esquentando. E quando esquenta, esquenta as pernas, esquenta tudo. E a vontade de saltar e de dar glória ao nome de Jesus. Há muitos anos, quando eu fui fazer direito, fui obrigado a fazer um curso de oratória. E eu fui fazer o curso de oratória aqui numa casa, Casa da Palavra. E o diretor daquela casa, professor Nogueira, um homem muito competente, ele disse na aula, ele disse assim, para os que estavam estudando oratória, ele disse, olha, quando o povo vem de longe e se senta para lhe ouvir, o povo tacitamente está dando um grito. O que é tacitamente? Tacitamente quer dizer sem palavras. Vocês estão aí gritando. Vocês sabiam que vocês estão gritando aí? Pastor, eu não estou gritando não. Tá. Como você está gritando? Você está gritando tacitamente. Tacitamente quer dizer gritar sem falar. Só a sua presença já está dizendo uma coisa. Ele diz que quando alguém chega para ouvir alguém, se senta para ouvir, ele está dizendo, pelo amor de Deus, me surpreenda. Me diga uma coisa que eu não sei. Eu vim aqui para receber uma coisa nova. Porque se o povo não for para receber uma coisa nova, não vem. Para saber o que já sabe, não vem. Eles vêm para receber algo de Deus, que você aprendeu com o Cordeiro. Você segue o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro
for. E o cordeiro vai distribuindo para você e você vai dando para o povo. O cordeiro vai dando para você e você vai dando para o povo. O cordeiro vai dando para você e você vai dando para o povo. O homem do avivamento, a mulher do avivamento, ele segue o cordeiro tão de perto que ele recebe coisa do cordeiro que ninguém recebe. Ele recebe para distribuir. Dá para dizer um glória para Jesus? Eu já li essa história do Apocalipse, eu já li sobre os 144 mil, mas eu jamais imaginava que tinha lições para mim, tinha lições para nós. Mas Deus revela hoje que eles são do futuro, eles são escatológicos, mas as lições que estão neles servem para nós, porque ele segue o cordeiro aonde quer que o cordeiro vá. Se o cordeiro for para aqui, eles vão. Se o cordeiro for para aqui, eles vão. Se o cordeiro for para aqui, eles vão. Eles amanhecem o dia com o cordeiro. Eles oram com o cordeiro. Eles leem a Bíblia com o cordeiro. Eles comem com o cordeiro. Eles viajam com o cordeiro. Eles andam com o cordeiro. Eles dormem com o cordeiro. Eles brincam com o cordeiro. Eles amam o cordeiro. E o cordeiro revela. O cordeiro ensina a eles coisas que ninguém sabe. São princípios. Que Deus abençoe. Vamos ouvir a banda louvar a Deus com outro.